Olá, amigos e amigas. Eu estou aqui novamente. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Percebo que os meus cabelos já estão crescidos. Aquela queda que eu sofri pós-Covid, já estou totalmente recuperada. Meus cabelos agora estão fortalecidos e estão crescendo. E eu estou muito feliz por isso. E eu queria, nesses dias, compartilhar com vocês alguns estudos que Deus tem colocado no meu coração sobre a vida de Abraão, de Sara, de Agar. Não só por conta da novela, não é por conta da novela Gênesis da Record, mas é porque o ano passado, antes de eu ter o Covid, mais ou menos nessa época, junho, julho, eu comecei a fazer alguns estudos de Gênesis principalmente a partir do capítulo 12, quando é o chamado de Abraão. Aí eu parei, né? Veio a história do Covid, eu parei, e aí eu retomei agora e estou relendo, estou refazendo, e eu gostaria de compartilhar com vocês cada dia um pouquinho disso. Hoje eu queria falar o que está no capítulo 12, que na verdade é o chamado e o início da jornada de Abraão. Nós sabemos que os filhos de Noé, que foram Sem, Cã e Jafé, eles geraram nações, a Bíblia nos fala isso. Da linhagem de Sem, várias gerações depois, veio Terá, que gerou Abraão. Isso está em Gênesis 11, 26. Então, Abraão era um semita, descendente de Sem. Abraão casou-se com Sarai, que eles moravam em Ur dos Caldeus, que é a região da Mesopotâmia. Né? Em determinado momento, Terá reúne Abraão, Sarai e Ló, que era sobrinho de Abraão, filho de um irmão já morto de Abraão, e eles partem em direção a Canaã. A Bíblia não detalha o porquê dessa decisão de Terá e nem em que condições isso aconteceu, mas relata que eles pararam em Harã, uma cidade que coincidentemente tinha o mesmo nome do pai de Ló, o pai falecido, e ali eles ficaram, ali eles pararam, não chegaram a Canaã e ali Terá morreu. Em Harã, durante o tempo que eles permaneceram lá, Abraão ele obteve posses, aumentou seus servos, pessoas agregadas e ele foi enriquecendo. Mas em determinado momento, Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Isso está registrado em Gênesis 2, de 1 a 4. A Bíblia também, ela não detalha como foi esse chamado. Apenas mostra que Deus mandou Abraão sair daquela terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e ele deveria ir na direção de uma terra que Deus lhe mostraria. Deus não falou, olha, vai para tal lugar, deu um nome, deu o caminho e falou, ó, é lá que você tem que ir. Não, Deus falou assim, eu vou te mostrar a terra para onde você deve ir. E lhe fez a promessa de que dele, de Abraão, Deus faria uma grande nação e que ele abençoaria e engrandeceria o nome de Abraão. Bom, Abraão obedeceu. Não sabemos como é que foi esse chamado, mas certamente foi de uma forma que testificou forte no coração e na mente de Abraão para ele obedecer a um mandamento de Deus que ele nem conhecia direito. Abraão não tinha uma experiência profunda e revelada do Senhor. Era um processo que iria acontecer durante até o fim da sua vida. A gente vai vendo na história de Abraão que ele vai amadurecendo espiritualmente à medida que ele vai conhecendo e aprofundando nas relações com o Senhor. Então, com 75 anos, Abraão partiu com Sarai e Ló, levando consigo todos os bens adquiridos em Harã e as pessoas que lhe foram acrescidas. Veja bem, Deus havia falado para ele: deixa a sua parentela, deixa a sua casa, mas ele levou Ló, que era o seu sobrinho. Bom, eles partiram em direção a Canaã. Nós não sabemos se foi essa a direção dada pelo Senhor, mas nós deduzimos que sim, pelo fato de que Deus falou que mostraria a Abraão a terra para onde ele deveria ir.
Gênesis, no versículo 5 do capítulo 12, revela que eles chegaram em Canaã. Ali atravessou a terra até um lugar chamado Siquém e ele acampou num espaço chamado Carvalhais de Moré. Havia habitantes na região, os chamados e famosos cananeus. Mas, novamente, ali, Deus aparece a Abraão dizendo que daria aquela terra aos seus descendentes. E nesse momento, Abraão edificou um altar ao Senhor. Edificar um altar ao Senhor, atitude de adoração, atitude de rendimento, atitude de humildade diante de um Deus poderoso. E ele continuou a sua jornada. Abraão foi em direção ao monte que ficava entre Betel e Ai. Ali, novamente, ele edificou um altar e invocou ao Senhor. Abraão estava aprendendo a se relacionar com esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, a quem nós servimos hoje também. Ele não só adorou, como ele invocou a presença do Senhor na sua vida. A Bíblia ainda relata que Abraão partiu depois dali em direção ao Neguebe, que é uma região ao sul de Canaã e cada vez mais perto do Egito. Bom, segundo Gênesis 12:1, havia fome naquela terra. Ele chegou no Neguebe, se instalou ali e houve fome. E Abraão decidiu descer para o Egito para ali ficar. Bom, quando Abraão toma essa decisão, aparentemente sem consultar a Deus, sem procurar a orientação de Deus e sem que Deus tenha falado para ele, Abraão, vai para o Egito, Deus não falou, ele tomou essa decisão. Abraão, quando ele toma essa decisão de ir para o Egito, sem buscar a vontade de Deus, ele se perde na sua confiança em Deus. E ali, quando ele chega no Egito, ele mente para os egípcios, isso chega ao faraó, e ele leva também Sarai a mentir, causando uma situação de sofrimento, porque ele mente o quê? Dizendo que Sarai era sua irmã. De fato, Sarai era meia-irmã de Abraão, mas com medo de ser morto pelo faraó, de ser desejada pelos egípcios, porque Sarai era muito bonita, ele combinou com Sarai de mentir, de dizer que ela era sua irmã e não sua esposa. Ele omitiu, que não deixa de ser uma mentira, que eles eram casados. E aconteceu exatamente isso. Eles foram atraídos pela beleza de Sarai. Sarai foi levada para o harém de Faraó, e isso causou uma situação de muito sofrimento, tanto para Sarai como para o próprio Abraão. Mesmo tendo a promessa de Deus de que teria descendentes, Abraão, olha só, ele teve medo de ser morto, né? Por Faraó. E aí, o que aconteceu? Ele entrou numa seara muito perigosa, a seara da mentira. Mas sob os cuidados do Senhor, Faraó, punido por pragas, ele descobriu a verdade e mandou Abraão e todos os que lhe pertenciam saírem do Egito. Observamos que Abraão, nessa trajetória de Ur até o Egito, edificou 3 altares ao Senhor e invocou o Senhor. Mas esses 3 altares que ele edificou foi nas terras de Canaã, no Egito. Enquanto ele estava no Egito, ele não edificou o altar do Senhor. Ele não consultou Deus e ele mentiu sobre Sarai ser sua esposa. Isso nos ensina que vitórias passadas não garantem vitórias futuras. Cada prova que nós passamos, cada situação que nós enfrentamos necessita de um exercício novo de fé. Abraão teve as experiências lá atrás, mas quando ele entrou na seara do Egito, na seara do mundo, na seara de confiar nas condições do mundo, na seara da mentira, ele se distanciou, ele não invocou o Senhor. Abraão caminhou muito bem, até que ele decidiu ir para o Egito, fugindo da fome. Porém, meus queridos, minhas queridas, Deus é fiel em suas promessas.
Nós aprendemos que Abraão creu, baseado nas promessas de Deus, e isso foi o germe do início do povo de Israel como povo da aliança que Deus estabeleceu para si mesmo. Deus, por sua graça e soberania, resolveu engrandecer o nome de Abraão através de um relacionamento pessoal com ele e a sua descendência. O contrário do que aconteceu quando houve lá a história da construção da Torre de Babel. Ao crer e depender de Deus, Abraão alcançou a sua plenitude em Cristo. Tudo o que Abraão sabia na chegada de Canaã é que Deus o havia chamado para aquela terra. Ele creu, embora ele não pudesse entender completamente o plano de Deus. E muitas vezes nós somos chamados a isso também. Mesmo não entendendo claramente os planos de Deus, nós precisamos crer, confiar e caminhar. A fé, ela nos leva a caminhos que são familiares muitas vezes somente ao Senhor. É no processo da obediência que Deus vai lançando luz no nosso caminhar. Mas Abraão, apesar de se ter tornado pai da fé, ele também vacila. Ele também vacilou, como nós erramos também. Ele erra quando ele decide ir para o Egito diante da prova da fome. Ele não confiou na promessa, no poder e promessas de Deus, mas ele olhou para o Egito. Ele tirou os olhos dele do foco naquilo que Deus havia falado para ele e ele olhou para o Egito confiando na provisão do mundo. Se Abraão tivesse permanecido em Canaã, buscando a orientação de Deus, mesmo no meio da prova, da fome, ele não teria sido tentado e pecado no Egito. Egito, na Bíblia, ela é uma figura do mundo. Sabiam? Então, o segredo é permanecer em Canaã, na seara do Senhor, onde fomos chamados por Deus. E quando provados, não perdermos o foco em Deus. Ele tem a direção a nos dar, que certamente não será a do Egito. Não permanecer em Canaã, não confiando nas promessas de Deus e buscar o socorro do Egito, trouxe consequências nefastas para Abraão. Ao adentrar nas searas do Egito, teve medo, mentiu, induziu Sara a mentir, ela foi possuída por Faraó e levou Abraão ao mau testemunho. Um desgaste, meus queridos, minhas queridas, desnecessário, causado porque Abraão perdeu o foco da fé em Deus diante da primeira grande provação depois do seu chamado. Nossos pecados, queridos, destroem o nosso testemunho. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos traz de volta a Canaã. Muitas vezes Deus usa estratégias que nem percebemos. Outras vezes usa estratégias mais doídas, como foi com Abraão, para nos trazer de volta. Mas ele nos traz. Abraão retornou a Canaã, região do Neguebe, entre Betel e Ai, até o altar que já tinha feito ao Senhor ali e invocou novamente a Deus. Era Abraão voltando ao foco, restaurando a sua relação com Deus. Abraão retorna a Canaã e invoca ao Senhor. Assim também podemos voltar e invocar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo sobre Abraão e a sua trajetória.